Então, eu vou falar um pouquinho de corrente elétrica, de resistência elétrica, diferença de potencial nós acabamos de estudar, e eu vou falar isso muito brevemente, 30, 20 minutinhos ali, explicando como é que os circuitos elétricos acontecem, e a gente já vai começar magnetismo. A intenção é fazer essa introdução muito breve para entender a corrente elétrica acontecendo no circuito, para a gente poder ir falar de magnetismo e terminar o conteúdo. Tá? Para o pessoal da química, vai ficar faltando essa parte de eletricidade, de circuitos elétricos, mas em outro momento a gente retoma, tá? Provavelmente no ano que vem, no momento presencial, a gente retoma aí com o pessoal da química, tá legal? Vamos falar um pouquinho hoje sobre circuitos elétricos e entender esses circuitos elétricos como forma de você transportar energia elétrica, transportar energia potencial elétrica entre usinas geradoras de eletricidade e as residências e indústrias, que são os consumidores de eletricidade. Nós vamos falar sobre isso brevemente, antes da gente começar a falar de magnetismo. Além disso, eu vou falar também um pouquinho, muito rapidamente, em como os nossos aparelhos também, o que eles fazem é receber energia elétrica de uma corrente elétrica e transformam essa energia potencial elétrica em outras formas de energia, tá? Como nos chuveiros, por exemplo, eu tenho a transformação da energia potencial elétrica em energia térmica, né, que vai aquecer a água. Como num equipamento como um aparelho de rádio, eu tenho a transformação da energia potencial elétrica em energia sonora. Primeiro, lembrar um pouquinho que essa energia potencial elétrica, ela se estabelece num circuito elétrico pela criação de uma diferença de potencial, quer dizer, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito que vai criar, né, que vai permitir a transferência dessa energia potencial elétrica. Então, eu começo lembrando aqui duas esferas, uma esfera eletrizada positivamente e outra eletrizada negativamente. Essas esferas estão separadas por uma distância e elas possuem um raio R, tá certo? Ora, o potencial elétrico estabelecido em cada esfera dessa é dada pela equação K0Q sobre o raio da esfera. Nós sabemos, então, que esta esfera A tem um potencial elétrico que é maior do que o potencial elétrico da esfera B. Maior do que o potencial elétrico da esfera B. Por que o potencial elétrico de A é maior do que o de B? Porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Por ser uma grandeza escalar, esse potencial elétrico, nós precisamos pensar no valor dele, levando em consideração o sinal da carga. Como essa carga é positiva, o potencial dessa esfera é positivo. Como essa carga é negativa, o potencial dessa esfera é negativo. Tá legal? Então, o que vai ser estabelecer um circuito elétrico? Um circuito elétrico é estabelecido quando eu conecto usando um fio condutor. Então, imagina que isso aqui é um fio de material condutor, ó. Quando eu estabeleço uma conexão entre a esfera de maior potencial e a esfera de menor potencial, usando um fio condutor. Na verdade, esse fio condutor são os fios de cobre que a gente usa no nosso dia a dia. Normalmente, a gente usa fios de cobre. Para transportar energia lá das usinas geradores, das usinas termoelétricas, hidrelétricas, termoelétricas nucleares, eólicas, solares, para transportar energia potencial de grandes distâncias, normalmente a gente usa fios que não são de cobre, são de alumínio. Tá? São esses fios que ficam lá no poste, né, nas partes mais altas do poste, normalmente eles são de alumínio. Então, veja, ao ligar esse fio condutor entre esses pontos de diferentes potenciais elétricos, o que vai acontecer é que os elétrons livres que temos nesses condutores, esses elétrons livres,
eles vão se mover, tá? Eles vão se mover do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Então, no caso, os elétrons livres se movem do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Tá? Nós damos o nome a este fenômeno a esse movimento de elétrons livres, nós chamamos de corrente elétrica real. Real justamente porque ela corresponde ao fluxo de elétrons nesse condutor. Tá legal? Acontece que quando nós estudamos os circuitos elétricos, por uma convenção, o que nós imaginamos é o sentido do fluxo de cargas positivas. Neste caso, então, este fluxo é chamado de corrente convencional. Por que é que nós estabelecemos esse sentido convencional? Porque se a gente pensar no sentido convencional do fluxo de cargas, este sentido é o sentido do campo elétrico estabelecido dentro desse condutor. Se eu representar o vetor campo elétrico dentro desse fio condutor, o campo elétrico que é estabelecido, ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, o sentido da corrente convencional é o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Então, a partir de agora, toda vez que a gente falar de um fluxo de cargas, nós vamos trabalhar, pensar sempre na corrente convencional que está acontecendo nesse circuito elétrico. Perceba o seguinte, assim que eu conecto esse fio, nós já vimos isso lá atrás, cargas negativas desse corpo vão migrar na direção dessa carga positiva. Então, após um certo intervalo de tempo, este sistema entra em equilíbrio eletrostático. E o potencial elétrico em A se torna igual ao potencial elétrico em B. E no momento que esses potenciais se tornam iguais, deixa de existir a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela só existe quando existe uma diferença de potencial. Por isso, um físico chamado Alessandro Volta inventou uma coisa que nós usamos até hoje, uma fonte de diferença de potencial. Algo que mantinha uma tensão, uma diferença de potencial entre dois pontos constantemente. Ele foi montando discos de materiais diferentes, com diferentes eletronegatividades, um em cima do outro. Eu estou desenhando aqui de lado, tá legal? Então, quando ele colocava entre esses discos mantas de couro embebidas em ácido, estes discos perdiam elétrons uns para os outros. De tal maneira que cargas negativas se acumulavam de um lado desse objeto e cargas positivas se acumulavam do outro lado desse objeto. O que acontecia aqui dentro eram reações químicas. Elas criavam uma diferença de potencial. Então, perceba, ele
pegou esse objeto, construiu esse objeto aqui, conseguiu fazer com que um lado dele ficasse o tempo todo com cargas negativas e o outro o tempo todo com cargas positivas, por causa das reações químicas. E ele fez isso empilhando estes discos. Como é que você acha que foi o nome que ele deu para isso? Criativo demais, né? O nome que ele deu para isso foi pilha. É exatamente uma pilha, ó. Um lado negativo e o outro lado positivo. Hoje em dia, para você chamar algo de pilha, a diferença de potencial que ela estabelece tem que ser de 1,5 volts. É uma padronização da indústria, tá legal? Então, o Alessandro Volta resolveu esse problema de criar uma diferença de potencial. E foi a partir dele que nós fomos capazes de estabelecer circuitos elétricos. A gente pega uma pilha, liga essa pilha a um condutor elétrico qualquer, pode ser, por exemplo, um pedaço de fio de cobre, conecta esse fio de cobre, por exemplo, num dos bornes da lâmpada, tá? Conecta o outro fio no outro borne da lâmpada e retorna para o polo negativo. Observa que esse lado é positivo, isso significa que ele tem maior potencial elétrico. Esse lado é negativo, significa que ele tem menor potencial elétrico. O que vai acontecer então? Este ponto está conectado a este por um fio condutor. Ora, o que nós vimos lá atrás, quando a gente estudou potencial elétrico, é que o potencial elétrico, por exemplo, em uma esfera, é o mesmo em qualquer ponto dessa esfera. Isso quer dizer que o potencial elétrico criado pela pilha, o potencial desse polo positivo, é o mesmo em qualquer ponto deste fio. Tá certo? Eu disse para você que a diferença de potencial estabelecida na pilha é 1,5 volts. Isso significa que o potencial do lado positivo vale 1,5 volts, enquanto o potencial do lado negativo vale 0 volts. Isso quer dizer que em qualquer ponto desse fio, que é um fio de cobre, o potencial é 1,5 volts. Em qualquer ponto, o potencial é 1,5 volts. Tá vendo? Inclusive aqui, ó, na base da pilha. Então, o potencial aqui é 1,5 volts. Já esse fio que está conectado ao lado negativo, ó, o potencial em qualquer ponto dele vale 0. Então, neste lugar, o potencial também é 0 volts. Esse é o borne lateral da lâmpada incandescente. Se você lembrar da lâmpada incandescente, você vai lembrar que ela tem um contato aqui embaixo e aqui ela é feita de metal, tá certo? Ela é feita de metal, tá? Então, o que a pilha, o que o fio condutor faz com a lâmpada? Estabelece nos terminais da lâmpada uma diferença de potencial, tá? E dentro da lâmpada eu vou ter um elemento do circuito que é um elemento muito importante, é o chamado resistor. Esse fio que está enroladinho aqui na lâmpada é um resistor elétrico. Perceba, ó, que o resistor elétrico faz contato com essa lateral e faz contato aqui embaixo, ó. Tá certo? Então, este elemento chamado resistor elétrico, o que ele vai fazer? Entre os terminais desse resistor,
eu estabeleço, ó, uma diferença de potencial, porque aqui é 1,5 volt e aqui é 0. Então, neste resistor elétrico, a diferença de potencial elétrica criada, a diferença de potencial elétrica criada, tá? Vai fazer com que os elétrons, as cargas, se movam aqui dentro. Tá? E ao se moverem, elas vão encontrar uma resistência elétrica. A resistência elétrica que existe no resistor converte a energia potencial elétrica que surge da diferença de potencial em energia térmica. Essa lâmpada incandescente funciona assim. Este resistor ele se aquece, aumenta muito a temperatura. E ao elevar a sua temperatura, ele emite luz. Aquele filamento do resistor elétrico ele tem que ser de tungstênio, porque se ele utilizasse um elemento com ponto de fusão mais baixo, ele iria derreter. Outro aspecto interessante é que aqui dentro dessa lâmpada, ó, tá? Aqui dentro dessa lâmpada é colocado um gás nobre. Por quê? Com o aumento da temperatura, se fosse oxigênio ali em volta desse filamento de tungstênio, o filamento iria oxidar e ela ia romper muito rapidamente. Porque o aumento da temperatura a gente sabe que acelera a reação química, né? Nós podemos estabelecer uma relação entre a resistência elétrica de um circuito, tá? R aqui é a resistência elétrica de um circuito, e dizer que há uma resistência elétrica em um circuito quando uma diferença de potencial é criada pela passagem de uma corrente elétrica nesse circuito. Esse termo é a chamada corrente elétrica. É o que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. Vou até colocar a intensidade aqui. Tá? Então, é a intensidade de corrente elétrica e U é a tensão ou diferença de potencial ou voltagem que é estabelecida no circuito pela resistência. Então, neste exemplo aqui que eu mostrei para você, como é que eu vou criar, ou como é que eu vou saber que há uma corrente elétrica estabelecida aqui? Perceba que eu tenho uma ligação entre um ponto de maior potencial elétrico e um ponto de menor potencial elétrico. Isso quer dizer que acontece um fluxo de cargas através desse condutor. É este fluxo de cargas que eu vou chamar de corrente elétrica. É essa corrente elétrica passando pelo resistor que transfere energia que cria diferente potencial, e por isso transfere energia para esse resistor. Tá? Então eu tenho aqui uma corrente elétrica passando pelo circuito. Mas a definição matemática para essa corrente pode ser medida como sendo a quantidade de cargas elétricas que passam pelo circuito num certo intervalo de tempo. Essa é a definição de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é dada pela quantidade de cargas elétricas que passam pelo circuito ou atravessando um circuito num certo intervalo de tempo. É assim que eu defino a intensidade de corrente elétrica.